No vídeo anterior, você já aprendeu aqui comigo como calcular a raiz quadrada de números que não têm raiz exata. E se você bem se lembra, eu deixei um presentinho para vocês, 10 exercícios para vocês treinarem aquele método que aprendemos para cálculo de raiz quadrada de números que não têm raiz exata, ok? Neste vídeo, nós vamos juntos resolver esses 10 exercícios, ok? Eu sou o professor Sérgio Carvalho e eu espero muito sinceramente que você não comece a assistir este vídeo sem antes ter feito em casa o treino com os exercícios que eu deixei na aula anterior, no vídeo anterior. Ok, gente? Então vamos lá, vamos começar aqui a brincadeira. O primeiro exercício pedia calcule a raiz quadrada de 190. Nós começamos fazendo o que então? Começamos justamente procurando entre os quadrados perfeitos, e eu espero que você já conheça, já saiba direitinho construir essa tabela dos quadrados perfeitos, desde 1 ao quadrado, pelo menos até o 20 ao quadrado. Isso aqui é um conhecimento elementar e é um conhecimento obrigatório para todo mundo que está estudando, seja no colégio, seja para fazer um vestibular, uma prova de Enem, uma prova de concurso. Essa telinha aqui é conhecimento obrigatório, ok? Vamos procurar o quadrado perfeito mais próximo de 190. Eita, professor, olha aqui, tem um mais próximo que é o 196. Portanto, nós vamos trabalhar com 14 ao quadrado igual a 196. Vamos trabalhar com 3 valores. Quais são os 3 valores com os quais nós iremos trabalhar, professor? Olha lá. Vamos trabalhar com o 190, aquele valor cuja raiz estamos procurando. Vamos trabalhar com o 196, que é o quadrado perfeito mais próximo. E vamos trabalhar aqui também com este 14, que é a raiz quadrada de 196. É com esses 3 valores que trabalharemos. O que eu faço, professor? Você passa um traço divisor e aqui em cima faremos uma soma. 190, aquele valor cuja raiz estamos procurando, vai ser somado ao 196, que é o quadrado perfeito mais próximo dele. O denominador começa sempre com este produto, sempre, 2 vezes. 2 vezes quem, professor? 2 vezes o 14, que ainda não havia aparecido aqui na história, ok? 2 vezes o 14 que não havia aparecido aqui na história. Portanto, eu digo a vocês que o resultado desta conta é exatamente a raiz de 190 que estamos procurando. Então vamos fazer as continhas. 190 mais 196 nos faz chegar a 386, ok? E aqui embaixo, 2 vezes 14 é igual a 28. Fazendo esta conta, 386 dividido por 28, nós chegamos aqui a 13,78. 13,78 foi o nosso resultado para a raiz quadrada de 190, usando o método, ok? Se você fizer usando a máquina calculadora, se você fizer pela calculadora, você vai achar que a raiz de 190 é 13,78, usando apenas 2 casas decimais. Ou seja, é o mesmo resultado. Tudo bem, gente? Ótimo, vamos para frente. O próximo exercício deixado foi calcule a raiz quadrada de 264. 264. Vamos para a tabelinha. A procura do quadrado perfeito mais próximo de 264, olha lá, ó, raiz de 264. Então, nós temos aqui 225, está perto, ó, 256 é o mais próximo, porque é o seguinte, é 289. Então, 264 está aqui entre 256 e 289, porém mais próximo do 256.
Daí já concluímos, só no olho, que 256 é o quadrado perfeito mais próximo de 264. É com isso aqui que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar com 3 valores. 3 valores, quais são eles, professor? Vamos lá. Vamos trabalhar com o 264, aquele valor cuja raiz estamos procurando. Vamos trabalhar com o 256, que é o quadrado perfeito mais próximo dele. Ó. E quem mais? E com o 16, que aqui está. Ótimo. É com esses 3 valores que trabalharemos. Passe um traço divisor. O numerador consiste numa soma. Você vai somar o 264, aquele valor cuja raiz estamos procurando, vai somar mais 256, que é o quadrado perfeito mais próximo dele. O denominador começa sempre com o mesmo produto, 2 vezes. 2 vezes quem? O 16, que ainda não havia aparecido na história. O resultado desta conta será a raiz quadrada de 264. Vamos fazer então, vamos lá? Nós teremos assim, 264 mais 256, nos fez chegar aqui a 520. Denominador, 2 vezes 16, 32. 520 dividido por 32, 16,25. Este foi o resultado que nós chegamos usando o método para o cálculo da raiz quadrada de 264. Se você quisesse fazer usando a máquina calculadora, pela calculadora chegaríamos que a raiz quadrada de 264 é 16,248. Olha aí, gente. Se fosse aproximar para 2 casas decimais, ficaria exatamente o mesmo resultado que nós encontramos, 16,25. Tudo bem? Vamos para frente. Próximo exercício, raiz quadrada de 330. Quem é o quadrado perfeito mais próximo de 330? Achei, professor, já achei aqui, ó. É o 324. Então é com esses valores que vamos trabalhar. Vamos trabalhar com 3 valores. Quais são eles? O 330, cuja raiz estamos procurando. Quem mais? O 324, que é o quadrado perfeito mais próximo dele. Quem mais? Olha para a tabela. Ó, o 18, que é a raiz de 324. Sabendo disso, passe o traço divisor. O numerador consiste numa soma. 330, aquele valor cuja raiz estamos procurando, somado a 324, que é o quadrado perfeito mais próximo. O denominador começa sempre com esse produto, 2 vezes. 2 vezes quem? O 18, que ainda não havia aparecido na história. O resultado desta conta será a raiz quadrada de 330 que estamos procurando, ok? Então, 330 mais 324 nos faz chegar a 654. Denominador, 2 vezes 18, 36. 254 dividido por 36 nos faz chegar a 18,17, tá? Se você fizer na máquina calculadora, a raiz quadrada de 330, se você fizer na calculadora, vai chegar a 18, arredondando também, 18,17, ok, gente? Ótimo! E aí, tudo tranquilo? Já estão automatizando aqui o método? Raiz quadrada de 370. 370. Qual é o quadrado perfeito mais próximo de 370? Já achei, professor, ó, é o 361. Ótimo, então é com estes valores que vamos trabalhar. Vamos trabalhar com o 370, com o 361 e com o 19. Ah, professor, muito bem. Vou trabalhar com o 370, cuja raiz estou procurando,
com o 361, que é o quadrado perfeito mais próximo, e com o 19. Passa o traço divisor, lá em cima você faz a conta. Aquele valor cuja raiz estou procurando, somado ao seu quadrado perfeito mais próximo, o denominador começa sempre com 2 vezes, quem ainda não havia aparecido na história. Só confirmando tudo direitinho, 19 ao quadrado, 361, perfeito. E agora? É agora que o resultado desta conta será a raiz quadrada que estamos procurando. 370 somado a 361 nos faz chegar a 731. Aqui embaixo, 19 vezes 2 é 38. Resolvendo esta divisão, teremos que 731 dividido por 38 é exatamente igual a 19,24. Ok? Arredondei porque depois do 3, com 2 casas decimais, 19,24. E se você quiser calcular diretamente na calculadora, tá? Você vai achar exatamente o mesmo resultado que encontramos aqui pelo método. Tudo bem? Joia, professor. Vamos para frente. Próximo, raiz quadrada de 405. 405. Qual é o quadrado perfeito mais próximo do 405? Está lá embaixo, professor, é o 400. Então é com esses valores aqui que vamos trabalhar. Com o 405, cuja raiz estamos procurando, com o 400, que é o quadrado perfeito mais próximo, e com o 20, que é a raiz de 400. Então vai ficar assim, ó. Opa, vamos lá. Vai ficar assim. Passa o traço divisor, 405, cuja raiz estou procurando. Somado a 400, que é o quadrado perfeito mais próximo. Denominador começa sempre com 2 vezes. A raiz de 400, que é 20. Ótimo. Então aqui teremos 805 dividido por 40. Se você quiser, simplifica, né? Se der para simplificar, nesse caso nem dá. Mas vamos lá, o resultado desta conta, 805 dividido por 40, nos traz exatamente a 20,12. Se você fosse calcular diretamente, se você fosse procurar esse resultado diretamente na calculadora, a raiz quadrada de 405, você chegaria exatamente ao mesmo resultado, 20,12. Ok, gente? Próximo, vamos lá, professor. Exercício número 6, raiz quadrada de 1620. Aí você diz, agora complicou. Professor, eu não sei não quanto é o quadrado perfeito mais próximo de 1620. Nesse caso, você diz assim, 1620 é a mesma coisa que 16,20 vezes 100. Então é a mesma coisa que raiz quadrada de 16,20 vezes a raiz quadrada de 100. Sendo que a raiz quadrada de 100, todos nós sabemos que é igual a 10. Então a nossa preocupação consistirá neste cálculo. Vamos descobrir quanto vale a raiz quadrada de 16,2, ok? 16,2. E aí nós teremos, quanto é a raiz quadrada de 16,2? Essa é a pergunta que vamos responder agora. Qual é o quadrado perfeito mais próximo de 16,2? Está aqui, professor, é o 16. É o próprio 16. Vamos trabalhar com 16,2, cuja raiz estamos procurando, com 16, que é o quadrado perfeito mais próximo, e com o 4. Então nós teremos 16,2. Vamos lá. Vou deixar tudo bonitinho aqui. 16,2, cuja raiz estamos procurando, mais 16, que é o quadrado perfeito mais próximo, 2 vezes quem? 4, que é a raiz de 16. E aqui teremos 32,2 dividido por 8, 32,2 dividido por 8,
que é igual a 4,025. Chegamos à raiz quadrada de 16,2. Então aqui, ó, vamos trazer para cá esse resultado. Raiz quadrada de 16,2, 4,025. Raiz quadrada de 100 igual a 10. Então, multiplicar qualquer valor por 10 nada mais é do que deslocar a vírgula uma casa para a direita. E, finalmente, então, chegamos ao resultado, né, de 40,25. Raiz quadrada de 1.620 igual a 40,25. Foi o resultado que nós encontramos pelo método, né? Pelo nosso método. Se você quisesse calcular a raiz quadrada de 1.620 diretamente por uma máquina calculadora, você encontraria 40,249. Olha aí, gente, 249. Se fosse arredondar para duas casas decimais apenas, chegaria exatamente ao mesmo resultado que encontramos pelo método, ok? Próximo exercício, vamos lá. Raiz quadrada de 2.550. Então, o que eu faço? Você pensa, puxa, eu não sei de cabeça qual é o quadrado perfeito mais próximo de 2.550. Mas eu sei que 2.550 é a mesma coisa que 25,50 vezes 100. E aqui eu tenho que vai ser a mesma coisa que raiz quadrada de 25,50 vezes a raiz quadrada de 100. Sendo que todo mundo sabe que a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Daí a nossa preocupação estará bem aqui. Descobrir quanto vale a raiz quadrada de 25,50 ou 25,5, que é a mesma coisa. Vamos lá. Raiz quadrada de 25,5. Vai ser igual a quanto? Vamos aqui. Qual é o quadrado perfeito? Já sei de cabeça, professor. O quadrado perfeito mais próximo de 25,5 é o 25. Está bem aqui, ó. 5 ao quadrado é igual a 25. Então, eu vou trabalhar com o 25,5, cuja raiz estou procurando, que vai ser somado ao seu quadrado perfeito mais próximo, que é o 25. E o denominador começa sempre com 2 vezes. 2 vezes quem? 2 vezes o 5, que ainda não havia aparecido aqui na história. 2 vezes o 5. Daí nós teremos, como resultado desta conta, 50,5 dividido por 10. Dividir por 10 é deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. 5,05. Aqui está o resultado da raiz quadrada de 25,5. Vamos trazer aqui para cima. Raiz quadrada de 25,5, pelas nossas contas, deu 5,05. E 5,05 multiplicado por 10 nos faz chegar exatamente a 50,5. Chegamos a 50,5, nosso resultado para a raiz quadrada de 2.550. Se você fosse tirar na máquina calculadora, diretamente a raiz de 2.550, você chegaria aqui ao resultado 50,498. Olha aí, gente, ó. Se fosse aproximar para duas casas decimais, chegaria exatamente aos 50,5, né? 50,50 ou 50,5, mesmo resultado que nós encontramos aplicando o método. Ótimo, vamos para a próxima. E aí, gente, está tudo tranquilo? Raiz quadrada de 3.750. Você dirá, ei, professor, não sei quanto é o quadrado perfeito mais próximo de 3.750. Porém, eu consigo visualizar que 3.750 é a mesma coisa que 37,50 multiplicado por 100.
Daí, desmembrando essa raiz, vamos ter raiz de 37,50 multiplicado pela raiz de 100. A raiz de 100 nós já sabemos que vale 10. Né? A raiz de 100, todos nós sabemos que é igual a 10. Daí a nossa preocupação agora consistirá em descobrir quanto vale a raiz de 37,5. Vamos lá, gente? Raiz de 37,5. Quem é o quadrado perfeito mais próximo de 37,5? Está aqui, professor, é o 36. Joia! Então vamos trabalhar com 3 valores. O 37,5, cuja raiz estamos procurando. O 36, que é o quadrado perfeito mais próximo. E o 6. Então nós faremos, numerador, 37,5 mais 36. Denominador, 2 vezes. 2 vezes quem? O 6. E aí o resultado desta conta será a raiz quadrada de 37,5. Nós teremos 37,5 mais 36 igual a 73,5, dividido por 2 vezes 6, que é igual a 12. E aí, nós fazendo essa continha, nós chegaremos a 6,125. Vamos trazer então para cá a raiz quadrada de 37,5, que acabamos de calcular, 6,125. 6,125 multiplicado por 10 nos faz chegar exatamente a 61,25. Eis o resultado que nós encontramos pelo método para a raiz quadrada de 3.750. E se eu quiser calcular diretamente, fazer a conta diretamente na calculadora, raiz quadrada de 3.750, nós chegaríamos aqui a 61,24. Aproximação muito aceitável, ok? Uma diferença irrisória. Vamos para frente. Próximo, calcule a raiz quadrada de 5.010. Aí você dirá, 5.010, professor, não sei quanto é o quadrado perfeito mais próximo dele. Então o que eu faço? Eu direi que 5.010 é a mesma coisa que 50,10 multiplicado por 100, ok? E aplicando propriedade aqui da radiciação, nós diremos que é igual a raiz quadrada de 50,10 ou 50,1, tanto faz, vezes raiz quadrada de 100. Ora, já sabemos de antemão que a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Só precisamos agora descobrir quanto vale a raiz quadrada de 50,10 ou 50,1. Quanto? Quem é o quadrado perfeito mais próximo de 50,1? Ah, professor, está aqui ele, ó. É o 49. É o 49. Então, vamos trabalhar com o 50,1, cuja raiz estamos procurando, com o 49, que é o quadrado perfeito mais próximo dele, e com o 7. E aí nós faremos, já estamos ficando craques nisso, nós faremos, numerador, é uma soma. Aquele valor cuja raiz estamos procurando, somado ao quadrado perfeito mais próximo, o denominador começa sempre com o produto. 2 vezes quem? O 7, que ainda não havia aparecido na história. E aqui nós teremos que o resultado desta conta será a raiz quadrada de 50,1. Numerador, 50,1 mais 49, 99,1, dividido por 2 vezes 7, que é 14. O resultado desta conta nos faz chegar a 7,078. 7,078. Vamos trazer para cá. 7,078 é a raiz quadrada de 50,1, que uma vez multiplicada por 10 nos faz chegar a 70,78. Este é o resultado ao qual chegamos, né, usando o método para cálculo da raiz quadrada de 5.010. Se eu quiser fazer a conta da raiz quadrada diretamente na calculadora, raiz quadrada de 5.010
chegaremos exatamente ao mesmo valor, 70,78. Vamos para frente, que ainda tem mais alguém aqui, vamos lá. Raiz quadrada de 6.525. Você dirá, não sei quem é o quadrado perfeito mais próximo de 6.525, mas eu posso afirmar que 6.525 é a mesma coisa que 65,25 vezes 100. E aí eu vou dizer que teremos raiz quadrada de 65,25 vezes a raiz quadrada de 100, sendo que a raiz quadrada de 100, todos nós já sabemos que é 10. Então, o nosso trabalho agora consistirá em descobrir quanto vale a raiz quadrada de 65,25. Vamos fazer isso. 65,25. Quem é o quadrado perfeito mais próximo de 65,25? Vamos lá? Professor, é o 64, aqui está ele, portanto, trabalharemos com esses valores. Trabalharemos com o 65,25, aquele cuja raiz estamos procurando. Trabalharemos com o 64, que é o quadrado perfeito mais próximo dele, e com o 8. E aí nós teremos, vamos lá, numerador 65,25 mais 64, que é o quadrado perfeito mais próximo. O denominador começa sempre com 2 vezes. 2 vezes quem? O 8, olha lá, que não havia aparecido ainda nessa história. O 8 que ainda não havia aparecido na história. O resultado dessa conta nos dirá quem é a raiz quadrada de 65,25. Vamos fazer, portanto, a nossa conta. 65,25 mais 64, chegamos a 129,25, dividido por 2 vezes 8, que é 16, dividido por 16, e chegamos aqui a 8,078. 8,078, vamos trazer para cá. 8,078, que multiplicado por 10 nos faz chegar exatamente a 80,78. 80,78, o resultado ao qual chegamos para raiz quadrada de 6.525. E se você for usar uma máquina calculadora, tá? Se você for usar uma máquina calculadora para extrair aquela raiz, você vai chegar a 80,777. Ou seja, se você for aproximar para 2 casas decimais, você vai cair exatamente no 80,78, o mesmo resultado que encontramos aplicando o método, ok? Ótimo, então esse foi o 10º e último exercício que eu havia deixado para vocês fazerem em casa, não foi? Isso, exatamente. Meus amigos, eu sou o professor Sérgio Carvalho e você encontra as minhas aulas além aqui no YouTube, nas nossas redes sociais. Você me encontra no nosso portal, o olaamigos.com.br. Lá no Olá Amigos, você encontrará mais de 200 horas de aulas minhas de todas as disciplinas exatas, passando pela matemática básica, a matemática do ensino médio, a matemática financeira, a estatística descritiva, a estatística inferencial, o raciocínio lógico, o raciocínio crítico, tudo que se refere às disciplinas exatas, em mais de 200 horas, e a minha dinâmica de aula é essa. Eu dou aula para criança, é para você aprender devagarinho, passo a passo, aprender de uma vez por todas. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, que o faça agora, ok? E se você gostou dessa aula, dá um joinha, fala para os seus amigos, fala para o seu filho, vamos aprender a extrair raiz quadrada. Nós estamos apenas começando, nós vamos fazer aqui muitas e muitas aulas interessantes com os mais diversos assuntos da matemática, para que você vá cada vez mais pegando gosto, ok? Um forte abraço a todos e a gente se vê.